Olá, tudo bem? Como tá você, o senhor, a senhora, o jovem? Hoje é sábado e nós vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, verso 1 diz o seguinte: a serpente era o animal mais astuto do jardim, mais inteligente que qualquer outro animal. Que o Eterno havia criado. A mulher disse: será que entendi direito? Deus disse que não comesse da árvore do jardim. Ou seja, Deus, você já sabe da história, havia dito para ela tomar cuidado. E aqui em Gênesis 3 alerta que o bicho mais astuto, que foi o bicho mais astuto, cruel, que Deus disse que arrastaria a barriga pelo pó da terra, era a serpente. Muito bem. Agora, vamos começar. Eu estava falando com a Silvia hoje, ela foi pregar, lá de Curitiba, numa das igrejas lá. E nós estávamos falando sobre a lição que fala sobre Jesus, né? E que nós estamos sempre dizendo que nós somos o povo, o único povo, o povo escolhido, o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Não se esqueça que ontem eu falei sobre isso, né? Que Oséias disse, se não me engano, está na Bíblia, de que o povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. E Deus estava trincando em cima desse povo, dizendo que Deus não estava vendo graça nenhuma no jejum do povo, nas orações, não estava nem ouvindo, nas oblações, nos rituais. Deus não estava nem aí. Porque tinha um motivo. O maior motivo sempre foi a idolatria. Mas a nossa igreja acha que a idolatria é o católico que reza para Nossa Senhora, para o santo São Judas. Mas esquece que a idolatria ela é vista por Deus de várias formas. A idolatria que está nos 10 mandamentos, Jesus sempre dizia assim, lá está escrito, alguém disse, mas eu digo. O adultério não é só transar com a mulher, mas se você desejou a mulher do outro, e teve mal intencionado, com planejamentos com ela, você adulterou. Se você odiar o seu irmão, você já matou. A idolatria não fica restrita a objetos, mas ela fica restrita como a idolatria do povo de Israel. E como Deus se manifesta hoje quando nós da igreja dissemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo do final do tempo, nós somos o povo maravilhoso, nós somos o povo, tudo é do diabo, ninguém guarda a lei, ninguém guarda o sábado, só nós somos que somos e tal. Cara, aí vem Jesus e diz lá em Laodiceia quem nós somos. O lixo que nós somos. O povo de Israel que nós somos. O povo que está crescendo, as igrejas crescendo, os hospitais crescendo, as escolas crescendo, tudo crescendo, mas a espiritualidade destruída. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir o que Jesus disse sobre nós, sobre Laodiceia. Ninguém quer ouvir. Muito pelo contrário. Queremos elogios, queremos aplausos para as nossas idolatrias, que é a tábua dos mandamentos. Eu já disse que se essa tábua fosse encontrada, nós teríamos romaria do nosso povo para qualquer cidade do mundo, para poder estar ao lado da tábua que Deus escreveu com o dedo dele, porém que Moisés quebrou. E depois Deus ordenou e Moisés talhou. No fim, aqueles mandamentos foram feitos por Deus, quebrados pelo homem,
e ditado pelo homem, amando de Deus, mas quem fez foi o homem. Agora, tudo isso na cabeça do nosso povo é difícil entender. Porque o nosso povo precisa ter uma convivência social adequada às suas necessidades psicológicas. A carência humana, a carência do nosso povo é tão grande, é tão grande, é tão doentia, que você não pode tocar nessa idolatria que é a igreja. As pessoas chegam ao nível de idolatria que elas dão tudo que tem, brigam, xingam por causa da igreja. Para preservar a igreja, o nome da igreja. A igreja é boa, ótima. Você ama a igreja? Amo. Mas não há idolatro. Para mim ela é tão vulgar, num caminho tão tortuoso, que eu a enxergo como me enxergo como Laodiceia. Entendi quem nós somos. Eu entendi quem nós somos. Você entendeu quem você é? Você como líder, você como pastor, você como membro da nossa igreja? Você entendeu que Deus, o que Jesus está te falando, te ordenando? Aí quando nós voltamos para a serpente, a mesma palavra que diz da astúcia dela, que ela é inteligente e astuta, é a mesma palavra de nua. Por que a palavra nu entra nesse contexto histórico de Cristo, do Evangelho? Porque Deus costura tudo. Eu falei isso ontem. Não há rabo, rabichos, está tudo costuradinho. Porque o homem andava nu e não se via nu. Até se tornar uma serpente. Até o homem se tornar astuto. E se enxergar nu. E se envergonhar. E Deus ter que agir e dar a sua própria vida para cobrir a nudez do homem. Então Jesus cobriu a nudez do casal. E Jesus está querendo cobrir a nudez da igreja, do povo da igreja. Mas o casal enxergou que estava nu, que estava pobre, que era miserável pelo pecado que havia cometido e que a partir daquele momento tudo neles seria rastejar no pó. Porque a idolatria se torna os desejos da terra, porque do pó fomos feitos. E quando Deus joga isso para Laodiceia, a palavra que Deus diz em Laodiceia: você é pobre, cego e nu. É a mesma nudez da serpente, astuta, a mesma nudez do casal Adão e Eva, que se tornaram pó, que se tornaram astutos, e que a partir daquele momento nada mais eles podiam ser, fazer, se ver, pensar em ser, caminhar, nada daquilo, a partir dali, o casal serviria para Deus, nada mais, nenhuma atitude. Porque eles eram nus. E a única coisa que os provia perante Deus, que os unia, a ponte que os unia, era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que eles sacrificavam o cordeiro, Deus os aceitava. Deus mantinha o relacionamento com eles, não por transformação, não porque se tornaram alguém especial, não, porque eles caíram, porque eles se tornaram nus, porque eles não tinham justiça, porque eles não tinham mais amor, porque eles perderam toda a essência do homem e rastejaram com a serpente no pó da terra. Não há diferença nenhuma do diabo que você conhece e dos seus anjos e de nós homens. Porém, a igreja de Laodiceia acha que não. Ela foi ensinada, os que rastejam ensinaram aos que chegam à igreja cheio de amor, cheio de complacência, cheio de ingenuidade,
eles ensinam essas pessoas a rastejarem no pó e acharem que são divinos, que são especiais, que guardam leis, que guardam mandamentos, que são pessoas em top de existência perante a humanidade. E esquece que Deus tirou o pecado do mundo, incluindo da nossa igreja. Mas esquecem, porque essa mensagem os faz acordar. Essa mensagem de Laodiceia que você é nu, como foi a serpente e como foi Adão e Eva, quando você acorda, você vê que não pode ser substituído por justiça da igreja, pelas vezes que você frequenta a igreja, pelas escolas que você estuda, os estudos da escola. E o medo de perder tudo isso faz com que as pessoas tapem os ouvidos, como fizeram quando mataram o apóstolo, a pedrada, em pleno centro da cidade, onde o apóstolo Paulo estava ali, recolhendo as roupas de Estevão. Portanto, não há diferença dessa sujeira, dessa podridão da nossa igreja. Ela é suja, ela é horrível, mas não se vê. Ela se vê abastada, ela se vê rica, ela se vê poderosa. Ela se vê numa crescente, e eu creio, por ela ser o pó da terra, ela está feliz porque ela constrói prédios, compra apartamentos, ela constrói escolas, ela constrói hospitais. Ela faz tudo isso e ela acha que Deus está abençoando e que ela está batendo asa para o céu. E Jesus diz que ela está espiritualmente nua, carente de conhecer a Jesus Cristo. Não falar de Jesus porque qualquer um fala, até o demônio fala. Até o demônio canta hino. Até o demônio ora. Esses fatores ritualísticos para Deus e nada é a mesma coisa. Porém, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Evangelho, se permitir, se enxergar nu, como Adão e Eva se enxergaram, enrolaram a Deus, tentaram dizer que não tinham culpa, não entenderam nada, mas você vê o amor de Deus é tão grande que mesmo eles tentando enrolar a Deus, que olha, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu, não fui eu, foi a serpente que o Senhor colocou no Éden, mesmo eles mentindo, enrolando, se fingindo, Deus o amou de tal maneira que deu seu filho para salvá-los, e Deus matou o próprio cordeiro, matou o próprio filho para cobrir com as suas vestes, com as suas vestes de justiça, Adão e Eva. E Adão e Eva aceitaram. Para a sua sorte. E a partir daquele momento, quando saíram da presença de Deus e do jardim do Éden, todos os seus cultos, as suas orações, eles matavam um cordeiro. Porque não havia justificação na vida deles, por melhor que eles se tornaram. Assim somos nós hoje. Nós nos achamos, eu não sei o que a gente se acha. Quando eu converso com os irmãos, com os líderes, que eles dizem que estão sendo transformados, aquilo me causa um espanto profundo. Porque se você está sendo transformado, meu irmão, você é melhor do que eu. Porque eu não estou sendo transformado, eu estou sendo perdoado. Adão e Eva não foram transformados, até porque eles eram serpentes, até porque eles têm a essência e o instinto do diabo e dos seus anjos. A diferença é que Cristo morreu por eles, não pelo demônio. A diferença entre um e outro não é nenhuma, é Cristo. A diferença entre o diabo, Satanás e seus anjos e nós, Laodiceia, nossa igreja, não é nenhuma. O templo de Satanás é Satanás. Qual a diferença dos dois? É que uma, Cristo deu a vida por ela. Então a nossa igreja se torna santa e pura. Não pelo caminho que ela escolheu o caminho de Laodiceia. Aí ela retorna para o pó.
ela retorna para os desejos satânicos, porque elas olham para si mesmo, para a sua justiça, usando o nome de Deus, dizendo que Deus dá poder a ela para que ela seja transformada ou transformada. E ela mesma, eu digo isso porque ela mesma sabe quando vai para casa de que ela não é transformada. Cada pastor da nossa igreja, quando faz o seu culto e vai para casa, e ele vai deitar na cama, ele olha para o teto, ele sabe que ele não foi transformado. Ele sabe que ele é sujo. Ele sabe que ele tem pensamentos ruins. Ele sabe que ele tem desejos malignos. Ele sabe que ele tem atitudes com a família, no lar, na sua própria vida, consigo mesmo, totalmente ao inverso do que Deus quer. Por quê? Porque ele não foi transformado. Mas quando ele descobrir que, sendo quem ele é, Deus o perdoa, Deus não o transforma, Deus o perdoa. Todos os dias somos perdoados. O pastor é perdoado. Porque o pastor age mal como Adão e Eva agiram. Porém, o sangue de Cristo é derramado sobre ele como foi derramado sobre Adão e Eva. E Adão e Eva não fez nada por isso. Nada para merecer. E nós não fazemos em transformação nada para merecer o favor de Deus e o perdão. Você acha que eu ser transformado todos os dias, eu vou receber algo especial de Deus? Porque se eu sou transformado todos os dias, os outros não são. Porque se eu estou na igreja há 35 anos e sou transformado, coitado da igreja. Eu sou o melhor de todos da igreja. Mas quando eu chego na minha casa, eu sei que eu não sou transformado. Eu sei que eu não fui transformado. Eu sei que o mesmo Sherry de 35 anos atrás é o mesmo hoje e um pouquinho pior. Mas enxerguei. Por que eu enxerguei? Porque eu sou carente do sangue de Jesus, da cruz do Calvário. Porque eu sou carente de comprar, usar o colírio, de comprar o evangelho para a minha vida, de caminhar com os meus erros, os meus pecados, na certeza, aquele que crê será salvo. Na certeza em que eu creio que, prosseguindo na minha vida pecaminosa todos os dias, eu fui perdoado na cruz. Esse é o evangelho. Não tem outro. Não tem segundos caminhos. Não tem caminhos depois da cruz, você tem que estudar a lição, você tem que ir para a igreja, você tem que devolver o dízimo. Não existe. Isso tudo é bullshit, como dizem os americanos. Tudo isso é invenção humana. Tudo isso são informações que naturalmente você pratica. Deus pediu para que eu guardasse o sábado. Tá bom, Senhor. Se você quer que eu guarde o sábado, eu guardo. Agora, na literalidade de guardar o sábado, ninguém guarda. Eu me proponho para Deus, ao seu pedido, a sua ordem, eu me proponho a guardar. Mas eu vou para casa e eu falo, mas que sábado desgraçado é esse? Que sábado é esse que eu estou guardando? Não estou guardando, porque ninguém guarda. Sabe por que ninguém guarda? Porque só Jesus guardou. Fica atento, irmão. Tudo que te mandarem fazer, construir, ser, pensa, olhe para Jesus. Você vai saber que só Ele fez. Por quê? Porque Jesus dependia de Deus. Porque Jesus dizia, a obra que faço não sou eu quem faço, mas é o Pai que faz em mim. As coisas que digo não sou eu quem digo, mas é o Pai que diz em mim. Por que que Jesus falou isso? Ora, Jesus não tinha pecado. Ele podia falar, eu sou cheio de poder. Ele precisava ser transformado? Não. Ele precisava ser perdoado? Não. Então por que Deus o usava? Porque Deus frutificava em Jesus os frutos do céu. Porque Jesus era homem. Jesus se esvaziou de ser Deus. Jesus nunca disse, eu fiz, eu sou terrível, eu sou fera, eu curo, eu... Nunca. Porque ele se esvaziou. Por que ele se esvaziou? Porque ele sabia que tudo aquelas ações que ele era tomado sem pecado, não era fruto de transformação e nem de perdão. Era fruto de entrega, de dependência
e da certeza da fé que Deus o usava. E que ele veio para um propósito, e aquele propósito estava na mão de Deus. Quanto mais confiança ele tinha no Pai, mais segurança ele tinha no Pai, mais fé ele tinha no Pai, mais identidade ele tinha dele, sabendo qual era o projeto e o processo dele, mais o Pai o usava. Ele poderia ter virado Laodiceia. Falar, agora eu vou começar, deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou dar uma pregada diferente aqui. Ele poderia tomar decisões, ele não tinha pecado. Agora, nós pecadores, vamos dizer que nós somos transformados segundo o caráter de Cristo? Que loucura é essa? Que sistema e evangelho diabólico é esse? Tentar chegar a um caráter que eu nunca chegarei. Ellen White diz que quando nós temos a Cristo, aceitamos a Cristo, dependemos de Cristo, o caráter dele habita em nós. O nosso caráter pecaminoso continua aqui. Porém, quando Cristo habita com o caráter dele, Deus nos olha o caráter de Cristo. E ao olhar o caráter de Cristo, Deus nos aceita como se não tivéssemos pecados. Olha que lindo. O caráter de Cristo habita, Deus nos olha, não a mim, mas olha ao caráter de Cristo. E aí ele aceita o Sherry como se o Sherry não tivesse pecado. Então eu sou o amor e o santo de Deus, o homem justo do céu, porque o caráter de Cristo habita em mim. Não o meu caráter transformado. Isso é loucura. Você vai se matar. Você vai ficar que nem um débil mental dentro da igreja, orando, lendo, orando, indo na igreja, lendo, jejuando, e você vai se olhar e falar, meu Deus do céu. A não ser que você se torne um cínico, como se tornaram o povo de Israel. Um cínico, como se tornaram os sacerdotes, escribas e fariseus na época de Jesus. Ou você hoje, ao ouvir essa mensagem, se torna aquele sacerdote que foi escondidinho à noite encontrar Jesus. E queria saber, e queria entender por que Jesus era tudo aquilo. Sabia que vinha de Deus, que era um profeta, mas o Messias. E assim, ele compreendeu. Ele tirou o cinismo da cara dele. Aquele cinismo que quando Jesus curou o cego de nascença, eles quase mataram o cego por falar que foi Jesus que curou. E Jesus apareceu e falou, eu sou ele que te curou. Então, eu te aceito, Senhor, como Messias. E os outros, dando gargalhada, disseram, o Senhor, e ele disse que queria curá-los, ele falou, o Senhor quer curar? Nós não somos cegos, nós enxergamos. E Jesus falou, é por isso mesmo. Por vocês enxergarem, é que vocês continuarão no pecado que vivem. E por vocês enxergarem, não se acharem cegos, eu não posso os curar. E aí em Laodiceia Jesus diz, você é pobre, miserável, cego, que não precisa ser curado porque sabe tudo, é escolhido, profetiza e nu como a serpente. É quase impossível salvar esse povo. Só não é impossível porque o Evangelho diz que para Deus nada é impossível. Então eu creio e por isso eu prego para o nosso povo. Consequências tive, tenho e terei. Porém, o céu e do céu eu tenho aprovação porque eu sei o que falo. Sei o porquê falo e sei porque fui chamado.
para pregar o Evangelho eterno e o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, sem eliminar o Santo Sábado, sem eliminar os dízimos, sem eliminar a igreja. A igreja existe, verdadeira, porém vivendo no mundo de Laodiceia. Tá bom? Que Deus te dê um lindo sábado, te abençoe e que tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Tchau.